Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar início à nossa Escola Bíblica Dominical e hoje, para concluir a exposição do livro de Abacuque, eu peço a sua gentileza para abrir a sua Bíblia em Abacuque capítulo 3 e vamos ler do verso 1 ao verso 19, todo este capítulo. Abacuque capítulo 3. Está escrito: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremem os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilam, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema uma viagem do medo à exultação. Eu queria fazer uma retrospectiva da história para chegar até Abacuque, para nós, nesta última aula, ou neste último estudo, compreendermos melhor o profeta Abacuque. Poderíamos começar com a descida da família de Jacó para o Egito. Deus havia prometido a Abraão uma numerosa descendência, uma linguagem hiperbólica, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Isso é um número incontável para nós. Mas esta família desce ao Egito com 70 pessoas. E a Bíblia diz que este povo fica lá 400 anos, numa linguagem mais redonda, mais 430 anos, e grande parte desse período como escravos. Então chega o tempo oportuno da libertação, e esse tempo oportuno tinha a ver com Gênesis 15. Deus não entregou Canaã a Abraão logo no começo, porque a medida dos amorreus não tinha transbordado ainda
Os povos que habitavam naquela terra de Canaã estavam numa corrida desenfreada rumo à iniquidade, e era necessário que esse cálice transbordasse, para Deus então exercer juízo sobre eles e introduzir lá o seu povo. Então, o povo de Israel sai do Egito, peregrina 40 anos no deserto, depois conquista a terra, sob a liderança de Josué, mas Josué não conquistou toda a terra que Deus queria que ele conquistasse, e o não conquistar todas as terras tornou-se um grave problema, porque esses povos agora vão induzir Israel à idolatria, vão perseguir e oprimir Israel. E então, após a morte de Josué e dos seus líderes, os anciãos, Israel entra num processo de decadência galopante. Chamamos esse período o período dos juízes. Foram 330 anos. 330 anos. No final do período dos juízes, conforme o livro relata, não tem mais inimigos atacando Israel, porque Israel é o seu próprio problema. Ele se autodestrói. E um povo que se autodestrói não precisa de inimigos de fora para atacá-lo. Um dos processos que acontece é que, olhando para as nações vizinhas, Israel pede para Deus um rei. E esse pedido é feito a Samuel, que foi o último juiz. E Samuel ficou muito desgostoso com isso, mas Deus disse: atenda ao povo, mas alerta ao povo o preço que ele vai pagar. Eles vão ter que trabalhar, e muito, para pagar pesados tributos para manter a corte. Mesmo assim eles quiseram. Então é nomeado, é escolhido o próprio Deus, Saul. Saul é escolhido. E Saul começa bem, termina muito mal. Termina muito mal. Ele morre, inclusive, em campo de batalha contra os filisteus. Depois assume o governo Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele foi um guerreiro, ele foi um conquistador, ele reuniu um grande império, ele fortaleceu o seu poder, e ele preparou todas as coisas para o seu filho e sucessor Salomão construir o templo de Jerusalém. Mas Davi teve derrotas fragorosas, não externas, mas dentro da sua própria casa. Então vem o terceiro rei, Salomão. Começa tão bem, porque ele foi amado por Deus, e é muito curioso isso, porque Salomão é filho de Davi e Batseba, e era uma relação muito triste para a história de Davi, porque ele manda matar o marido dessa mulher, para ocultar um pecado dele, e depois se casa com a viúva, para ainda ocultar o problema dele, e Deus sentencia o bebê que nasce à morte. Mas o segundo filho de Davi com Batseba é Salomão, e a Bíblia diz que Deus o amou, e que Deus o escolheu para ser sucessor de Davi. E Salomão assume o poder, mesmo diante de um golpe de estado promovido pelo seu irmão Adonias. E foi tão bem, um homem humilde, um homem que quer aprender de Deus, e Deus dá a ele sabedoria singular e riqueza colossal. Mas Salomão, no meio do caminho, se perde. E Salomão foi um desastre, porque toda a derrocada da nação de Israel começa com Salomão. E ele, além de adorar deuses pagãos, além de fazer templos para deuses pagãos, além de manter o luxo da corte debaixo de trabalho forçado dos seus cidadãos, ele não prepara o seu sucessor. O seu filho, Roboão, não tendo habilidade, não consegue resolver as tensões deixadas pelo seu pai, de um povo escravo, de um povo com o pescoço esfolado de tanto pagar impostos. E quando o povo vem reivindicar alívio de impostos tão pesados, ele não entendeu, ele não se sensibilizou,
ele engrossou mais o caldo, ele dobrou a aposta e o reino foi dividido. Na divisão desse reino, formado por 10 tribos do norte, chamamos Reino do Norte, ou Reino de Israel, capital Samaria. Esse reino durou 209 anos. Foi de 931 a 722, com um ponto muito importante. Todos os 19 reis que governaram, em 8 famílias, 8 dinastias diferentes, todos, sem exceção, foram homens maus, com um detalhe, e eu chamo a sua atenção para esse ponto. Adoraram o bezerro de ouro, que Jeroboão I fabricou e colocou como divindade a ser adorada em Israel. Vocês se lembram que a principal divindade do Egito chamava-se Amon-Ra, e Amon-Ra era simbolizado por um touro, por um boi, por um bezerro. Vocês se lembram que quando o povo se rebela contra Deus, ali no Sinai, o povo reivindica para que Arão fabricasse um bezerro de ouro, reportando a principal divindade do Egito. Quando Jeroboão I assume o governo, em 931 a.C., o que ele fez? Mandou confeccionar bezerros de ouro, colocando em Betel e em Dan, no norte e no sul, ou no sul e no norte. E esse bezerro de ouro foi adorado durante 209 anos, em 19 reinados diferentes, provocando a ira de Deus. E então, em 722, a Assíria vem, domina Samaria, conquista o reino do norte e leva esse povo para o cativeiro. O restante que fica, Sargão II traz povos estrangeiros para habitar naquela terra, para fazer um caldeamento de raças e um sincretismo religioso, formando o povo samaritano. Voltando para o reino do sul, as 2 tribos que ficaram fiéis à dinastia de Davi, porque a dinastia de Davi não podia mudar, porque tem uma promessa de Deus lá em 2 Samuel capítulo 7, de que da descendência de Davi, não faltaria um descendente de Davi no trono, até que viesse o Messias, que seria filho de Davi. Então, se no reino do sul, no reino do norte nós tivemos 8 dinastias, no reino do sul só tem uma dinastia e ela não pode ser alterada, porque Deus não pode falhar na sua promessa. Porém, o reino do sul, Judá, alterna entre reis bons e maus, e agora o último rei piedoso de Judá foi Josias, e depois de Josias, todos os que vieram na sua esteira foram maus: Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E então em 586 a Babilônia vem e leva esse povo para uma escravidão, para um exílio de 70 anos. Bom, onde entra Abacuque? Abacuque entra exatamente nesse período final do reino do sul. O reino do norte já tinha caído nas mãos da Síria. As 3 grandes potências do mundo naquele tempo eram o Egito, era a Síria, e mais tarde veio a Babilônia. Nesse período aqui de Abacuque, a Síria já tinha caído nas mãos da Babilônia. O Egito já tinha caído nas mãos da Babilônia. Portanto, quando Abacuque escreve, do ponto de vista geopolítico, só tinha uma grande potência mundial, chamava-se Babilônia, que já tinha derrotado os assírios, já tinha derrotado os egípcios, e agora a Babilônia era senhora e dona do mundo. Abacuque está vivendo esse tempo final da crise de Judá, antes do cativeiro. A grande crise dele era: por que que o nosso povo está rendido à violência? E ele ora e Deus está em silêncio. Ele vê a decadência da sua nação e parece que Deus não está fazendo nada. Ele vê a sua nação
numa decadência progressiva, rumo ao desastre, e parece que nada acontece. Esse era o primeiro drama dele, o silêncio de Deus. Aí ele enfrenta um segundo drama. Quando Deus responde à oração, Deus responde de uma maneira que ele jamais gostaria que Deus tivesse respondido. E a resposta de Deus o aflige mais do que o silêncio de Deus. Porque quando Deus responde, Deus diz: olha, eu não estou em silêncio e nem inativo. Eu estou preparando um povo, chamado caldeu, ou seja, o povo babilônio. E vou trazer esse povo amargo e impetuoso para disciplinar Judá. Qual foi a crise dele? A crise dele é que o povo caldeu era pior do que o seu povo que estava rendido ao pecado. A crise dele é Deus usar alguém mais perverso para disciplinar o povo dele que é rebelde. Como é que Deus pode fazer isso? Ele é tão santo e puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Diante da crise dele, então ele vai para uma torre de vigia para esperar Deus falar com ele. E quando Deus fala com ele, traz alívio ao seu coração. Primeiro, que Deus vai usar o ímpio, mas esse ímpio que vai ser usado como vara da disciplina de Deus ao seu povo, vai ser também por Deus julgado. E essa mega potência mundial, que era dona do mundo, ao ser julgada por Deus, ela vai perecer e a Babilônia vai cair e nunca mais vai se levantar. Mas o povo de Deus, rebelde agora, que vai ser disciplinado por Deus, vai sobreviver. A igreja de Deus é indestrutível. Ela passa por crises, ela passa por vales, ela tem momentos de angústia. Quando ela erra e peca, Deus vem e disciplina. Mas Deus restaura o seu povo e Deus põe um fim na Babilônia. E a ele é revelado que o justo viverá pela fé. Mas o ímpio, que atacou, que destruiu, que pensou que a Babilônia fazia, acontecia no mundo, conquistando nações e povos, pela sua própria força, arrastando nações como peixes numa rede varredora, e que ela era maior do que qualquer outra possibilidade de se autodestruir ou de alguém a destruir. Deus está dizendo: pois é, eu vou destruir esse poderoso inimigo, mas o meu povo eu vou restaurar. Então agora nós chegamos no nosso texto, e você percebe que até então Abacuque está chorando, Abacuque está lamentando, Abacuque está angustiado, Abacuque está vivendo um drama existencial, mas agora ele é o homem que vai cantar na noite. Ele vai sair do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia à exultação. Então ele muda por completo o seu estilo aqui no texto, e muda também o seu conteúdo. Portanto, aqui nós temos no profeta um poema, como se fosse um salmo, e talvez uma das mais puras, lindas, caras joias do saltério hebraico. O que ele está fazendo nesse cântico, nesse salmo, nesse poema? Ele está fazendo uma volta às Escrituras, ele está fazendo um passeio pela história, e ele está relembrando os grandes feitos de Deus. Onde você encontra esperança nos dramas da vida? Você encontra esperança quando você para pensar: quem é Deus?
quando você para meditar sobre as grandes obras de Deus, e quando você para imaginar que Deus é imutável em seu ser, e Ele é absolutamente misericordioso para lidar com o seu povo, então aí ele encontra esperança. Ou seja, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento das obras de Deus, que são para nós o melhor antídoto para o medo. É saber que Deus está no trono. Me permita 3 afirmações à guisa de introdução. Quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Porque a sensação de Abacuque, ao ver os caldeus tão poderosos, tão robustamente armados, diante de exemplos de povos que caíram nas mãos deles, cercando Jerusalém, ele disse: está perdido, acabou, não tem mais esperança. Mas com Deus ainda tem esperança, porque o poderoso vai acabar e o fraco vai se levantar. Babilônia terá seu fim, Judá vai ser disciplinado, mas restaurado por Deus. A história vai continuar. Segundo, quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Ele sobe para a torre de vigia, e na torre de vigia, ao orar a Deus, Deus revela para ele que o ímpio vai perecer, mas o justo vai viver pela fé. O fim dos homens não é o fim de Deus. O esgotamento dos recursos humanos não é a falência dos recursos divinos. Terceiro, quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar não para dentro, a gente vai se desesperar. Não para fora, a circunstância é medonha. Não ao redor, porque você vai aumentar o desespero. Você tem que olhar para cima, porque de Deus é o nosso socorro. Esse poema pode ser dividido em 3 partes básicas, porque Abacuque ouviu Deus e falou com Deus. Ele encontra na palavra e na oração a solução. Então ele divide o cântico assim: glorifica a Deus pela sua pessoa, os versos 1 a 4. Ele glorifica a Deus pelos atos de Deus na criação, versos 5 a 15. E ele glorifica a Deus pela sua sustentação na adversidade, nos versos 16 a 19. Então vamos à análise do texto. Primeiro, a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Você pode ler o verso 2 comigo, toda a igreja, por favor? Vamos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então preste atenção, tenho ouvido as tuas declarações. Ouvir a palavra de Deus é a melhor maneira de você enfrentar a crise. Ouvir a palavra de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quando Deus fala, devemos escutar. Quando Deus fala, tem esperança. Quando Deus fala, Ele trata conosco, não para nos destruir, mas para nos restaurar. Então ouvir a palavra de Deus é que traz esperança, porque quando ele ouve a palavra de Deus, ele escuta 2 coisas. Primeiro, ele escuta a disciplina de Judá, mas ele escuta também o julgamento da Babilônia. Segundo, ouvir a palavra de Deus deve nos levar à oração. Tenho ouvido as tuas declarações, ó Deus, e agora eu começo a orar: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Essa lição elementar que você ensina lá na classe de rol dos berços, ou dos bebês, ou das crianças, é a essência da fé cristã: Bíblia e oração. Você escuta a palavra,
E você ora. Você ora, você escuta a palavra. Em outras palavras, irmãos, a voz de Deus nos põe de joelhos. Você não vai encontrar uma igreja que não tem compromisso com a palavra orando. Porque o que move a oração é a palavra. Quando você é comprometido com a palavra, você torna-se comprometido com a oração. Quem flexibiliza os nossos joelhos é ouvir a palavra. Você escuta a palavra, você tem necessidade de oração. E isso foi a ênfase dos apóstolos: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Terceiro, a oração que honra o Senhor caminha da humilhação do homem à exultação ou exaltação de Deus. Veja você que agora Abacuque não ousa mais questionar Deus, porque ele começa a profecia dele questionando Deus. Deus, o Senhor está em silêncio, o Senhor não vai fazer nada. Olha a violência, olha o crime, olha o estado da sociedade em corrupção galopante. Não, agora ele não mais questiona o silêncio de Deus. Agora ele não questiona mais os métodos de Deus, que também quando Deus respondeu, questionou: o Senhor não pode usar esse método, como é que é esse? O Senhor vai usar os caldeus, esse povo ímpio, perverso, pior do que a gente, para nos disciplinar? O que é isso, Deus? Não, agora eu não questiono nem o silêncio de Deus, nem os métodos de Deus. Agora, a revelação de Deus o leva à humildade. Aliás, irmãos, vamos entender isso aqui. Nenhuma pessoa na história que teve uma revelação da majestade de Deus ficou de narizinho empinado. Impossível. Impossível. Se você olhar a história bíblica, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Jó, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Abacuque, isso aconteceu com João na ilha de Patmos. Se você compreender a majestade de Deus, o seu papel é se humilhar. E agora esse homem está exatamente tendo essa postura. E o que ele vai fazer? Vai fazer um pedido: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O que ele está fazendo? Ele está tirando o foco do homem e colocando o foco em Deus. Todas as vezes que nós colocamos o nosso foco em nós e não em Deus, nós nos sentimos injustiçados, nos sentimos a vítima do universo, achamos que Deus não está fazendo o que Ele poderia fazer por nós, questionamos a maneira de Deus agir. Agora, quando você tira o seu olhar de você e coloca o seu olhar em Deus, o pedido é: Senhor, então, aviva a tua obra. Então, Deus, mexe comigo, restaura a minha vida, restaura a minha sorte, sopra um alento de vida em mim. Quando o profeta faz esse pedido, e eu peço a sua observação nesse ponto, o cenário político não mudou. Ele está fazendo esse pedido, a Babilônia ainda é a dona do mundo. Ele está fazendo esse pedido e Jerusalém está à beira de um cerco. Ele está fazendo esse pedido e Jerusalém vai ser invadida. Ele está fazendo esse pedido e o maior palácio religioso do mundo, feito com ouro, com pedras preciosas, com mármore, com cedro do Líbano, vai ser queimado, destruído, saqueado. Ele está fazendo esse pedido e sabe que Jerusalém vai ser tomada, cercada, e lá dentro dos muros vai reinar a fome, e mães vão comer o corpo de seus filhos que morreram. Ele sabe que o cenário é o mais cinzento. É dentro desse contexto da crise que ele ama e ele clama por avivamento. Agora, leia a história da igreja, e você verá que todas as vezes que a igreja orou por avivamento foram em tempos de
crise. Pegando o exemplo da Coreia, quando é que a Coreia experimentou avivamento? É quando a Coreia estava debaixo da mais perversa perseguição dos japoneses, que tinham conquistado a China. A Coreia era o corredor. E se exigiu dos coreanos que eles adorassem o imperador japonês como divindade. Os pastores estavam sendo decapitados. Os crentes estavam sendo jogados dentro dos seus templos, e os templos incendiados para eles morrerem carbonizados. Foi nessa crise que se clama por avivamento. Depois vem a questão da Coreia do Sul, Coreia do Norte. E até hoje a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, onde ter uma Bíblia é motivo para pena capital. Essa batalha reaviva a igreja da Coreia. Mas aí vem o progresso da Coreia como tigre asiático, uma grande potência econômica, e o fervor foi diminuindo. Alertemo-nos sobre isso, porque o progresso financeiro, econômico, o avanço tecnológico, as conquistas científicas, em vez de quebrar o nosso coração de reconhecimento da bondade de Deus, pode nos levar à dispensa de Deus. Todos os avivamentos da história surgiram do útero da crise, do ventre da crise. E aqui está esse homem orando por avivamento. E por que essa coisa é tão importante hoje, irmãos? Porque no contexto evangélico brasileiro, a palavra avivamento, ela está extremamente desgastada. Porque tem muita gente que acha que avivamento é esquisitice. Você já viu em vídeos aí pessoas dançando alucinadamente, dando cambalhota dentro da igreja e chamando isso de avivamento? Então, para muita gente, avivamento é plantar bananeira dentro da igreja, é emocionalismo histérico, é importar as novidades do mercado da fé, é aderir a modismos, é aprender clichês e jargões engendrados para maquiar uma espiritualidade falsa. Então, quando o profeta faz essa oração, ela é oportuna para nós, porque às vezes quando você está dizendo aviva a tua obra ao Senhor, é possível que outras pessoas estejam entendendo exatamente o contrário do que o texto está pedindo. Quantas pessoas que acharam que avivamento é estilo de culto? Lá no passado, na minha juventude, tinha muitas resistências a tanta coisa. Às vezes a introdução de um violão era chamado de avivamento. Bateria então era um super avivamento. Aí bater palma ou não bater palma era avivamento. Quando avivamento não tem a ver com estilo de culto. Nós podemos aprender métodos, formas, e isso não tem nada a ver com avivamento. Não tem nada a ver. Porque avivamento não é uma obra humana, avivamento não é alguma coisa que eu produzo, avivamento não é alguma coisa que eu escrevo as regras e vai acontecer. Avivamento não está na mão da igreja, não é a agenda que a igreja estabelece. Avivamento é uma obra sobrenatural, soberana do Espírito Santo, e Ele faz onde quer, com quem quer, da forma que quer, para o louvor da sua glória, mas sempre cingido pelos preceitos da palavra de Deus. Qual o tempo da busca? No decorrer dos anos. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, ou seja, e aqui entendamos isso. E eu gosto da fala do Erle Stigen, quando ele disse o seguinte: alguém perguntou assim,
Lá em Quaçasabanto houve um avivamento extraordinário em 1966, e eu tive lá em 1990 visitando a missão, e ainda os efeitos do avivamento estavam lá. E alguém perguntou: por que vocês não escreveram? Ele disse: só se escreve sobre o avivamento depois que eu já for embora, porque enquanto ele está acontecendo, não tem tempo, não tem espaço para escrever. O mover de Deus é tal que você não vai escrever, é só depois. Então o avivamento, ele vem e ele pode ir, ele cumpre o seu papel. Por exemplo, nós poderíamos resumir ou buscar aqui os avivamentos da história da igreja. No século XII, em Lyon, na França, foi um avivamento. Pedro Valdo. É inexplicável o que aconteceu ali. Para vocês terem uma ideia, 1173, o Pedro Valdo, que era um comerciante rico de Lyon, na França, convertido a Cristo, emprega todo o seu dinheiro para fazer cópias de Bíblia, traduzir a Bíblia e fazer cópias de Bíblia. Uma cópia de Bíblia custava 1 ano de trabalho. Sabia ele que a igreja iria persegui-lo, que as cópias seriam queimadas. Ele chamou jovens e preparou-os como evangelistas itinerantes, chamados os Barba, e eles memorizaram a Bíblia. Estou falando de um versículo, não, memorizaram toda a Bíblia. Você vai memorizar Gênesis, você vai memorizar Mateus, você vai memorizar Romanos. Chegou uma época que todas as cópias de Bíblias foram queimadas, e eles reproduziram tudo de novo, porque tinham tudo na mente. 400 anos antes da reforma, os valdenses levantaram a bandeira que nós chamaríamos hoje de reforma. A geração mais perseguida, a igreja mais perseguida no mundo foram os valdenses. Um reavivamento lá no século XII. A reforma foi um grande reavivamento. 1739, um grande reavivamento com jovens estudantes universitários de Oxford. O avivamento dos Estados Unidos, 1857, começando com homens de negócios reunidos num hotel em Nova York. O reavivamento do país de Gales, 1904, começa com um adolescente, Evan Roberts. Então, nós precisamos orar como Abacuque: reaviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Nós precisamos de um avivamento hoje. Mas qual é a base de um avivamento? A base está aí: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que é avivamento? É quando a misericórdia de Deus suplanta a sua própria ira. É quando Deus trata com misericórdia os objetos da sua ira. Judá estava desenfreada no pecado. Para você ter uma ideia, quando o contemporâneo de Abacuque, o profeta Jeremias, foi ao rei de Judá para exortá-lo, ele mandou prender o profeta e pegou o rolo da palavra de Deus, picou com um canivete e jogou no fogo. E o que é avivamento? É aquele que merece a ira ser tratado com o quê? Com misericórdia. Não foi isso que Deus fez com você e comigo? É isso que Deus pode fazer com a sua igreja hoje. Essa é a base. Quem é o autor do avivamento? Aviva, ó Senhor. Então prestemos atenção nisso. Avivamento não é uma decisão de uma denominação. Nós vamos ter um avivamento. Avivamento não é uma coisa que você decide, registra em ata, vai acontecer porque nós decidimos que vai acontecer. Não, esquece. O homem não é o autor. Quem tem poder de avivar a sua obra é Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos.
Deixa eu me perguntar, você acha que tem necessidade de avivamento hoje? Nós vivemos hoje uma igreja polarizada entre razão e emoção. Tem crente que desligou o botão da emoção, só razão. Tem crente que desligou o botão da razão, só emoção. Tem gente que diz, eu só quero saber de caráter, nada de carisma. Tem gente que só quer carisma, não quer caráter. Tem gente que é doutor em Bíblia, analfabeto do poder de Deus. Tem gente que quer ser doutor do poder de Deus, mas é analfabeto em Bíblia. E Jesus errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As duas coisas caminham juntas. Então, nessa polarização da igreja, é mais do que importante nós orarmos. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ao segundo ponto. A visão dos gloriosos feitos de Deus no passado ajuda-nos a enfrentar o presente. Versos 3 a 15. Primeiramente, ele vai falar da glória de Deus manifestada. Veja aí comigo. Primeiro, o esplendor da sua glória no deserto. Versículo 3. Veja comigo, por gentileza. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Temã e Parã eram regiões entre o Egito e o Sinai, e a terra de Canaã. E de Parã então vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Ele está descrevendo aí a glória de Deus caminhando com o povo desde o Egito até a entrada de Canaã. Ele está fazendo uma retrospectiva da história no seu cântico. Essa glória, ela é tão refulgente como a luz. Versículo 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. É uma linguagem pictórica, é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica, é uma beleza retórica, lírica de um poema, onde ele está descrevendo a glória de Deus como a luz, como a luz. Mas essa glória é a glória do julgamento também. Olha o versículo 5, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Talvez nós pudéssemos rememorar aqui as 10 pragas do Egito. Ele está tirando o seu povo do Egito, mas antes de tirar o seu povo do Egito, Deus endurece o coração de Faraó, que já estava endurecido, e aplica sobre a terra do Egito o seu julgamento com 10 pragas. Talvez você pergunte, mas por que essas pragas? Deus não poderia ter tirado o seu povo de lá sem enviar pragas? Deus não poderia ter dado ordem, agora saiam, e eles sairiam? É preciso entender que o Egito tinha mais de 70 diferentes deuses, e na cabeça dos egípcios, cada área da vida tinha um Deus. Tinha o Deus do rio, tinha o Deus das árvores, tinha o Deus da agricultura, tinha o Deus do fogo, tinha o Deus da água, tinha o Deus da guerra, tinha o Deus da prosperidade. Na cabeça deles, as pessoas eram controladas e dominadas por esses deuses. Então veja você que agora Deus Yahvé, que se revelou no Sinai, manda Moisés no Egito tirar o seu povo. Se esse povo tivesse saído tranquilamente, era como se fosse os deuses fizeram uma concessão ao Deus de Israel. É uma questão de diplomacia entre os deuses. Porém, Deus vai desbancar o panteão egípcio. Cada praga dessa, várias divindades eram desbancadas, para que quando o povo saísse, todos soubessem que não é uma concessão de Faraó, nem uma diplomacia dos deuses, é a onipotência do Deus Yahvé, que está arrancando o seu povo de lá. É isso que ele está dizendo aqui. Segundo, o poder de Deus demonstrado nos versos 6 a 7, eu queria que você olhasse o versículo 6, o poder que faz tremer a natureza. Ele para e faz tremer a terra.
olha e sacode as nações. Então ele, note comigo, faz tremer a terra. Segundo lugar, ele faz sacudir as nações. Ele está mostrando aqui quão grande é esse poder. É um poder que abala a natureza e é um poder que abala os povos, as nações, os impérios, as potências mundiais. Terceiro, veja comigo, versículos 8 a 11, quando as carruagens da salvação saem cavalgada. É uma linguagem bem romântica. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberta a teu arco e farta está a aljava das tuas flechas, tu fendes a terra com rios. É bonito isso, né? Fender a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem altos as suas mãos. Ele usa essa linguagem figurada para dizer que a natureza toda está sendo sacudida, impactada pelas intervenções de Deus. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está cantando à noite. A crise é medonha, eles vão enfrentar uma batalha terrível. A Babilônia virá, a Babilônia cercará, a Babilônia tomará, a Babilônia saqueará, a Babilônia levará o povo para a escravidão. Mas é preciso entender que nada disso está fora do controle deste Deus que é soberano sobre a natureza e sobre as nações. Ainda mais, veja comigo, por gentileza, nessa forma dele vir, ele vem fazer o que em primeiro lugar? Versículo 13, ele diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Ele sai com o seu poder para salvar o seu povo. E meus irmãos, a preservação de Judá é um milagre histórico. Aliás, é um milagre histórico a própria sobrevivência de Israel. Eu não sei se vocês já fizeram essa análise, mas Israel viveu a grande parte da sua história como escravo no Egito, oprimido pelos amonitas, moabitas, edomitas, amalequitas no deserto, oprimidos pelos povos de Canaã que não foram conquistados, oprimidos no período dos juízes, oprimidos no período da monarquia, dominados pela Síria no norte, dominados pela Babilônia no sul. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa caiu, Israel ficou escravo debaixo do Império Grego. O Império Grego caiu, Israel ficou debaixo da escravidão dos Ptolomeus do Egito, dos Seleucas da Síria, depois debaixo da escravidão do Império Romano. É diante desse cenário todo é que o texto diz que Deus veio para libertar o seu povo. E se você perceber, a sobrevivência de Israel é um milagre. Disperso pelo mundo no ano 70, preservou a sua língua, preservou a sua cultura, preservou a sua religião, retorna para um território pequeno. No dia que chega, no outro dia tem guerra, e as muitas guerras que vieram, sobreviveu e até hoje tem sobrevivido. É um milagre da providência de Deus. Disso ninguém tem dúvida. Ele vem para salvar o seu povo. Mas aí, nota comigo, que ele vem para trazer juízo sobre os ímpios. Ele vem para trazer juízo sobre os ímpios. E desta maneira, no versículo 15, ele diz que ele marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ele está se referindo aqui à saída do Egito, como o faraó juntou o seu exército e tentou levar de volta para o Egito esse povo que estava já perambulando pelo deserto. E como Deus salvou Israel e sentenciou de morte faraó e os seus cavalarianos. Então agora começa o último ponto, talvez seja a mais importante parte
desse salmo, ou desse saltério, ou desse poema. A canção de triunfo no meio da dor é um testemunho vibrante da nossa fé. Primeiramente, chama a sua atenção para a manifestação gloriosa de Deus, versículo 16. Ponha na tela para toda a igreja ler, verso 16. Vamos juntos. Ouviu, meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Veja você que não só a Babilônia vem trazer terror para Judá, agora ele está pasmo, agora ele está boquiaberto, agora ele está com a voz trêmula, agora parece que a podridão entrou nos seus ossos, agora os joelhos se vacilam, e agora em silêncio ele espera o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que aconteceu com a Babilônia? A Babilônia caiu e nunca mais se levantou. O forte fica fraco, o fraco se levanta. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Essa é a convicção desse profeta. Segundo, uma confiança inabalável. Vamos ler os versos 17 e 18 a sua voz também. Toda a igreja comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então vamos grifar aí as coisas que ele menciona. Ele está falando aí da agricultura e da pecuária. As duas fontes de renda do povo de Israel na época. Não era pré-tecnológico, obviamente. Então figueira é o figo. A vide é a uva. A oliveira, de onde se extrai o óleo de oliva. Esses eram os elementos principais da agricultura: o figo, a uva e a oliva. Imagine que essa fonte de renda e de sobrevivência entra em colapso. E aí ele parte para dizer que não há mantimento, portanto. E ele entra então na pecuária. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Se foram arrebatadas, porque foram sequestradas, roubadas. E nos currais não haja gado, ou seja, não tem mais víveres, não tem mais animais, não tem mais carne, não tem mais leite, não tem mais queijo, não tem mais comida. Então o cenário do versículo 17 é de uma economia colapsada. É de uma falência econômica total. É de um povo que tudo que tinha foi sequestrado. Porque esse império estrangeiro vem, a Babilônia vem, não só massacra gente, como leva embora as riquezas, como leva embora os produtos da agricultura, como leva embora os animais que são a fonte da sobrevivência do povo. Eu não poderia traçar um quadro mais sombrio. Mas qual é a reação dele? Pode repetir comigo o versículo 18? Vamos lá? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Preste atenção nas conjunções adversativas da Bíblia. Todavia, entretanto, porém, entrementes. Diante da tragédia aqui, como é que eu reajo? Eu me alegro. Me alegro na circunstância? Me alegro que está tudo bem? Me alegro no Senhor. E quem é esse Senhor? Ele é o Deus da minha salvação. Qual a minha postura diante dele? Eu exulto no Deus da minha salvação. Então, confiança inabalável. Terceiro, uma alegria ultra circunstancial. Eu exulto, versículo 18, no Deus da minha salvação. Eu me alegro no Senhor. Meus amados, aqui é uma lição de fé para nós.
Como é que a gente reage diante do problema? Quando Tiago escreveu a sua carta, Tiago era irmão de Jesus. E ele escreve para os crentes da dispersão. O que é isso? Dos crentes que tiveram seus bens sequestrados, suas propriedades confiscadas, suas casas tomadas, que perderam tudo, que saíram pelo mundo, às vezes se escondendo nos antros da terra. Nós estivemos agora recentemente em Capadócia, onde você vê as cavernas. E os cristãos viveram em cavernas, onde você não pode ficar de pé, na maior parte do lugar. Você anda nos corredores baixinho de pedra, e de vez em quando você tem um local onde você pode ficar em pé. Viveram ali, nos antros da terra. E aí Tiago escreve e diz assim: meus irmãos, para esses irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Como é que nós reagimos? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: e nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. A esperança não confunde. Como é que nós reagimos? Essa é a alegria indizível e cheia de glória que Pedro diz na sua carta. A nossa alegria não procede da circunstância, a nossa alegria procede de Deus. É por isso que esse é o cantor da noite. Como dizia Jó, Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Mas ainda você vai ver um sustentáculo suficiente. Versículo 19, põe na tela para toda a igreja ler, por favor. Vamos juntos. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui. Primeiro, estabilidade e segurança. O Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, se nós formos deixados à nossa própria sorte, nós somos frágeis demais, fracos demais, vulneráveis demais, dependentes demais. Então a nossa fortaleza não pode ser escorarmos-nos no bordão da autoconfiança. O Senhor é a minha fortaleza. Isso significa estabilidade, segurança. Mas tem uma segunda coisa aqui: e faz os meus pés como os da corça, me faz andar nos altos altaneiramente. A corça é um animal veloz, corre, passa por montanhas, passa por pedras, alcança velocidade incrível. O que Deus promete para você agora é celeridade e ao mesmo tempo firmeza. Você não fica parado, você não fica engatinhando, você tem a velocidade de uma corça. Então, ele conclui o seu livro, ele conclui o seu poema, ele conclui a sua profecia nas alturas. É por isso que nós te falamos que vai do medo à exultação. Não é assim a vida cristã? Do medo à exultação. Ele começa a profecia com medo e termina com exultação. E eu quero concluir com 5 breves aplicações. Primeiro, uma lição estarrecedora. Deus julga o seu próprio povo. E sabe por que ele julga o seu próprio povo? Porque o ama. Por isso disciplina. Se Deus não nos disciplinasse em nosso pecado, nós continuaríamos nele, desavisadamente, cegamente, ignorantemente, rebeldemente. Segundo, uma lição gloriosa:
Deus nos disciplina, mas nos restaura. Agora, aqueles que impiedosamente tentam nos destruir, terão que lidar com o juízo de Deus. E serão quebrados repentinamente, sem que haja cura. Prestemos atenção nesse ponto. Eu não sei se vocês têm a mesma reação que eu, mas tem hora que eu fico imaginando, meu Deus, até quando, Senhor? Eu olho para o Brasil e pergunto, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E parece que Deus favorece ao ímpio e pesa mais a mão sobre o justo. Mas a Bíblia diz que o ímpio será quebrado repentinamente, sem que haja cura. E aos seus Deus levanta e restaura. Terceiro, uma lição moral. O mal não prevalecerá. Ele mostra a sua cara, ele vocifera, ele ameaça, ele intimida, ele oprime, ele maltrata. Parece que ele está ganhando de goleada. Parece que você está sofrendo uma derrota acachapante. Mas de repente Deus vira a mesa. Deus altera o cronograma. Deus muda o placar do jogo. A Babilônia cai. E Judá se levanta. Quarta aplicação. Uma lição espiritual. Nas crises mais medonhas da vida, o justo viverá pela fé. Você é o que você crê. O justo viverá pela fé. E sabe o que significa isso? Não é justo baseado na sua justiça própria. Não é a nossa própria justiça que nos justifica. A nossa própria justiça, diz a Bíblia, não passa de trapo de imundície. Mas é a justiça do justo, imputada ao injusto, declarando-o justo diante do justo tribunal de Deus. De tal maneira que você, ao ser declarado justo, está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, e já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos acesso à graça, temos certeza da glória, paz no passado, graça no presente, glória no futuro. Finalmente, quinta e última lição, aplicação, é uma lição final, é a alegria de crer. Alegria de crer. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Se você crê, você pode sorrir na tempestade. Se você crê, você pode cantar à meia-noite. Se você crê, do desespero brota esperança. Se você crê, então do medo você viaja para a exultação. Assim encerra a profecia de Abacuque. E eu espero que estas lições tão singelas, mas tão profundas, encontrem guarida em nosso coração nesta manhã. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Ó Deus, receba nesta manhã nossa gratidão, porque esta igreja tem aberto suas portas para abrir as Escrituras. E nós te louvamos, Deus, porque desde as crianças mais tenras às pessoas mais experientes, Tu tens nos oportunizado o privilégio de estudar a Tua palavra. Mas Deus, não queremos meramente ler e ouvir, nós precisamos obedecer a Tua palavra. Entendemos, Deus, a nossa profunda limitação. Não podemos, claro, aplicar esta palavra ao coração. Só o Teu Espírito pode fazê-lo. E o que nós pedimos nesta manhã é que Tu apliques ao nosso coração as verdades eternas da Tua palavra, para que haja consolo,
encorajamento, restauração e reavivamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, e até daqui a pouco no culto das 11 horas.